O espaço, a fronteira final. Em 1982, Jornada nas Estrelas marcou a ficção científica para sempre. Mas esse filme quase não aconteceu. E para entender essa história, temos que voltar lá no primeiro filme. Mesmo com críticas negativas, Star Trek, o filme, o primeiro filme da franquia, foi salvo por algo poderoso: os fãs. As salas estavam lotadas. Os Trekkers assistiram várias vezes, ignorando as avaliações ruins. O filme arrecadou 100 milhões de dólares, um número impressionante para a época, especialmente levando em conta que o orçamento do filme girava em torno de 45 milhões, então no fim das contas foi um lucro gigantesco. E o verdadeiro golpe de mestre veio de fora das telas: o merchandising. A estratégia agressiva transformou o filme em um fenômeno mundial, com produtos espalhados por todo lado, elevando ainda mais os lucros. E esse sucesso inesperado foi visto quase que como um milagre em Hollywood, porque o filme, considerado exagerado, lento, praticamente um episódio estendido da série clássica lá de 1966, acabou se tornando uma vitória enorme. E foi justamente esse resultado que abriu as portas para Jornada nas Estrelas 2, A Era de Khan. A ideia de uma sequência parecia absurda no início, principalmente depois de uma produção caótica do filme anterior. E mesmo com a resistência de dentro da Paramount Pictures, a insistência de alguns executivos acabou vencendo. O que parecia uma franquia prestes a fracassar acabou recebendo uma segunda chance, e isso mudou tudo. Depois do primeiro filme, a Paramount decidiu que não dava mais para correr riscos. Então, o diretor Robert Wise, mesmo sendo muito respeitado, ficou de fora da continuação. E já o criador da franquia, Gene Roddenberry, não foi demitido, mas foi promovido para consultor executivo, um nome elegante, mas que na prática o afastava de tomar decisões importantes. E com o tempo, ele percebeu que tinha perdido completamente o controle sobre a sua própria criação, ficando apenas como uma figura simbólica no projeto. E no lugar dele entrou Harve Bennett, um produtor com uma abordagem completamente diferente, menos artística e mais estratégica. E ele comandava aquela produção quase como uma operação militar. Para ele, o set de filmagem funcionava como um campo de batalha, como se cada um tivesse sua função clara e precisava executar ordens sem erro. Diferente do criador original, Bennett não vinha do cinema, mas vinha da televisão, e era incomum na época alguém que vinha da televisão assumir um filme desse porte no cinema, mas foi o histórico dele na televisão que o colocou no topo da lista. Ele já tinha muita experiência com ficção científica na televisão, ele foi a mente por trás de O Homem de 6 milhões de dólares, A Mulher Biônica. O orçamento aprovado para o segundo filme foi apenas de 11 milhões de dólares, bem menos do que o orçamento de 45 milhões do filme anterior. E o Harve Bennett tinha fama de ser extremamente eficiente com pouco orçamento, exatamente o que o estúdio precisava depois dos gastos exagerados com o primeiro filme. E a missão agora era fazer mais com muito menos. Mas o dinheiro não era o único problema. Os bastidores estavam um caos. Gene Roddenberry estava muito insatisfeito por ter sido afastado das decisões criativas e estava criando muita tensão dentro do estúdio. E o pior, Leonard Nimoy, o eterno Spock, não queria voltar para a franquia de jeito nenhum naquele momento. Mas ter Bennett no comando foi crucial. A franquia deixou de ser um projeto caótico e passou a ter uma direção clara, muito mais controlada e focada no resultado. E ele foi o responsável por tornar Star Trek em algo mais ágil, intenso e muito mais cinematográfico. E antes de começar o segundo filme, ele fez algo importante: maratonou todos os episódios da série clássica de Star Trek. Aliás, eu também já fiz isso. E você, já assistiu também a série clássica de Star Trek? Diga aí o que você acha nos comentários sobre ela. Mas então, durante 3 meses, ele assistiu a Star Trek clássica inteira, anotando o que funcionava e o que realmente não funcionava. E a conclusão dele era que 1/3 dos episódios era brilhante,
Um terço era bom e o resto nem tanto. E o que chamou a atenção dele foi o tom otimista que a série tinha. Diferente de muita ficção científica, Star Trek acreditava que a humanidade continuaria imperfeita no futuro, ainda com conflitos e falhas, mas tentando fazer o bem. E outro ponto essencial que ele identificou foi o coração da franquia, o trio formado por Spock, Captain Kirk e McCoy. E ele enxergou essa dinâmica como um equilíbrio perfeito entre lógica, emoção e liderança, em constante conflito, com Kirk tendo que decidir entre os dois lados. E foi aí que ele percebeu o grande problema do primeiro filme da franquia, que embora seja bonito e ambicioso, o filme se afastava da essência da série. Em vez de focar na aventura e nos personagens, ele parecia uma reflexão filosófica sobre existência, sobre criação, enquanto a ação e os personagens ficavam em segundo plano, sufocados por uma história mais intelectual, o que acabou tornando o primeiro filme lento para muitos espectadores e fãs. E outro detalhe que o incomodou foi o visual do primeiro filme. Na tentativa de deixar tudo mais sério e moderno, acabou tirando o colorido vibrante e a energia que marcava a série original. E foi a partir dessa grande análise então que ele decidiu, precisava voltar às raízes. Mais emoção, mais conflito entre os personagens e uma história mais direta. E entender o que deu errado foi o que permitiu criar um dos maiores acertos da franquia e da ficção científica dos anos 80. A primeira grande decisão criativa de Harvey Bennett para A Jornada nas Estrelas 2, A Era de Khan, foi ousada. Parar de esconder a idade dos personagens. Em vez de tentar rejuvenescer a tripulação, o novo filme abraçaria o envelhecimento como parte da história. E isso mudou tudo, porque o Capitão Kirk passou a viver uma crise de meia-idade, cercado por jovens cadetes, questionando o seu lugar no universo. Não à toa, o filme já começa com um ato simbólico, que é a comemoração do seu aniversário de 50 anos, e a ideia era mostrar que o herói ainda era relevante, mas agora enfrentando também desafios internos, e não só inimigos externos. E no início, o William Shatner conta em seu livro que ele não aceitou muito essa ideia de mostrar um Capitão Kirk mais velho, mas com o tempo ele acabou abraçando esse conceito, incluindo até detalhes na atuação, como dores físicas, inseguranças e até a ideia de ter um filho adulto. E essa opção pelo envelhecimento da tripulação acabou também resolvendo uma outra crítica comum, de que a tripulação já parecia velha demais para viver aventuras espaciais. No fim, essa decisão deu ao filme algo que o filme anterior não tinha: personagens mais humanos, mais reais, mais vulneráveis. E a próxima decisão de Harvey Bennett foi ainda mais estratégica. A história seria uma continuação direta de um dos episódios da série original. E o episódio escolhido foi Space Seed, um dos melhores episódios da série clássica. E isso resolveu vários problemas de uma vez só. Mantinha a essência do filme, atrelado à série clássica, respeitava o universo já estabelecido, dando uma base sólida para a história e, o mais importante, trazia um grande vilão de volta. O filme marcou o retorno de Khan, um dos vilões mais icônicos da franquia, e em uma história clássica de vingança. Inclusive, aquele episódio original já deixava uma pista, onde Kirk menciona o futuro de Khan, praticamente plantando a semente para uma continuação anos depois. E a partir daí, a trama do filme começou a tomar forma. E Khan não seria apenas um vilão qualquer, ele seria obcecado por vingança, disposto a tudo para destruir Kirk. Por outro lado, Leonard Nimoy ainda estava desconfiado. Para ele, o estúdio só estava preocupado em lucrar, fazendo um filme mais barato, sem uma verdadeira inspiração criativa. Ou seja, naquele momento, Spock estava oficialmente fora. E isso seria um baque gigantesco para os fãs, para a franquia, mas tudo mudou, de forma inesperada. Em um encontro casual, Bennett fez uma pergunta provocadora: "Você gostaria de fazer uma grande cena de morte?"
E essa ideia chamou imediatamente a atenção de Nimoy. E de repente, o retorno de Spock ganhou um propósito. Não seria mais apenas uma aventura qualquer, mas seria uma história com um peso dramático real. E a possibilidade de ter um arco importante com começo, meio e fim foi o que fez o ator reconsiderar. E isso abriu o caminho para um dos momentos mais marcantes para a história da ficção científica. A referência para o momento foi Psicose, clássico filme de Alfred Hitchcock, famoso por matar uma personagem importante de forma inesperada. Ou seja, a presença de Spock no filme já nasceu com um propósito dramático muito claro. Não era só uma participação, era a criação de um legado. E a partir daí, os roteiristas começaram a estruturar essa história com esse ponto central em mente. Quem não gostou muito da ideia foi Gene Roddenberry, o criador de Star Trek, porque ele sempre teve em mente fazer um filme que seria Jornada nas Estrelas atrelado a uma viagem no tempo com a tripulação viajando no passado para tentar impedir o assassinato de John Kennedy, e eles não conseguiriam, na ideia dele, mudar o destino, o que acabaria sendo um filme dramático, um filme impactante. Não foi pra frente. Falando de ideias, uma das ideias mais importantes do filme veio do diretor de arte Mike Minor, que imaginou uma tecnologia capaz de transformar planetas mortos em mundos habitáveis. O conceito do projeto Gênesis, que acabou sendo incorporado ao filme e se tornou parte central na história. Então tinham várias ideias disponíveis, e quando o diretor Nicholas Meyer entrou no projeto, ele encontrou 5 roteiros, totalmente diferentes e nenhum funcionando. E a solução dele foi simples: juntar tudo o que era bom de cada roteiro e criar uma nova história a partir disso. Mas havia um prazo brutal, porque a Industrial Light and Magic dos efeitos especiais exigia que o roteiro estivesse pronto em 12 dias. Ou seja, o filme teve que ser praticamente reinventado contra o relógio. O diretor queria transformar essa história em algo inspirado no clássico personagem naval Horatio Hornblower, protagonista de uma série de romances e histórias escritas por C.S. Forester, que inclusive já tinha sido vivido no cinema por Gregory Peck. Ou seja, a ideia dele era transformar Kirk em um capitão marítimo no espaço, enfrentando batalhas estratégicas e conflitos de liderança. E o roteiro de Star Trek 2 foi construído então juntando peças-chaves: o reencontro de Kirk com seu filho, o projeto Gênesis, o retorno de Khan e, claro, a morte de Spock. Então o roteiro foi escrito com esses pontos definidos e praticamente ligando esses pontos entre eles, e junto com essa grande história surgiram aqueles temas centrais: o envelhecimento, a amizade e a morte. E sabe uma coisa que simplesmente deixou todo mundo em pânico antes do filme? A morte do Spock vazou antes da estreia. Eu obviamente não era nascido na época, em 1982, então não vou saber se isso chegou aqui no Brasil também, se a morte do Spock vazou para os brasileiros. Se vazou, se você lembra dessa época, conte pra mim aí nos comentários qual foi a sua reação ao saber que Spock morreria. Mas isso gerou uma reação polêmica na época, porque os fãs ficaram revoltados e enviaram milhares de cartas para a Paramount Pictures. A pressão foi muito grande, quase fez com que o estúdio recuasse nessa decisão de matar Spock, mas eles mantiveram a ideia e ainda fizeram algo mais inteligente. Em vez de chocar o público no começo, mais ali para a primeira parte do filme, o que reforçaria a sua inspiração em Psicose, a morte de Spock foi levada para o clímax do filme. E isso foi emocionante. E foi feito em doses homeopáticas. Spock aparentemente morre, mas tudo faz parte de uma simulação, o que enganava o público no começo da história, mas preparava o terreno para a morte real mais tarde. E assim, quando o momento verdadeiro chegasse, o impacto fosse ainda maior. Se você nunca viu essa cena, saiba que ela é obrigatória, né, dentro da ficção científica. A morte de Spock emocionou todo mundo, inclusive no set de filmagem. Com o elenco e equipe chorando durante as filmagens, o impacto foi tão grande que os técnicos ali nos bastidores tiveram que parar por conta das lágrimas, e apesar daquela tristeza toda, ficou claro que aquele filme seria especial. A despedida entre Spock e Kirk foi pensada com uma barreira de vidro que separa
separava os dois. Isso aumentou o impacto emocional, já que Kirk não podia tocar ou salvar o seu amigo. E o vidro acabou se tornando um símbolo perfeito que representava tanto a morte iminente quanto o distanciamento emocional de Spock ao longo da vida. O outro destaque do filme foi a atuação de Ricardo Montalban como Khan. O ator já conhecia, obviamente, o vilão desde o episódio Space Seed, onde ele também interpretou o Khan, e ele sempre viu esse vilão como um vilão fora do comum. Para ele, Khan tinha inteligência, ambição e até ideias nobres, o que o tornava um personagem complexo. E essa profundidade foi essencial para tornar Khan um dos vilões mais marcantes da história do cinema. Todos os personagens giravam em torno dele. Ele era a verdadeira força do filme. E ao começar a trabalhar no personagem, ele percebeu que precisava criar uma presença marcante até na forma de falar. Khan não era louco, ele era obcecado por vingança, e essa obsessão foi a base para a atuação. E para aprofundar ainda mais o personagem, ele fez algo que eu particularmente gostei bastante. Baseou o seu personagem no Capitão Ahab de Moby Dick. Moby Dick, que é o meu livro favorito, um livraço, um dos melhores livros de todos os tempos. Então ele estudou muito Moby Dick e a ideia dele era clara: criar o Khan como se fosse uma versão espacial do Capitão Ahab. E isso transformou o vilão em alguém movido pelo orgulho ferido e pela obsessão. Inicialmente foi até pensado em ter uma luta final ali entre Khan e Kirk, uma luta corpo a corpo, uma ideia que até envolvia um chicote metálico futurista usado por Khan e que com efeitos especiais transformaria objetos em cobras, mas a sequência acabou sendo cortada por falta de orçamento. Pelo menos essa tensão entre eles, entre Kirk e Khan, criada ao longo do filme, gerou aquela cena clássica do grito famoso de Kirk chamando Khan. O diretor Nicholas Meyer queria que o visual do filme de Jornada nas Estrelas 2 fosse completamente diferente, e a inspiração veio de batalhas navais. A Enterprise foi pensada como uma mistura de submarino com navios de guerra do século XIX, e isso explica o estilo das batalhas mais táticas, com torpedos, um posicionamento estratégico, quase como um duelo no mar. E essa abordagem deixou o filme mais militar e menos utópico, como na versão original do criador Gene Roddenberry. A trilha sonora foi feita por uma orquestra completa. James Horner trouxe uma atmosfera épica e quase náutica, reforçando o tom da aventura inspirado em histórias marítimas clássicas. E no fim do filme, quando o caixão de Spock pousa no planeta Gênesis, o público experimentou uma transição, do luto que sentiu da morte para uma esperança, e entendeu que a morte do Spock poderia ter deixado a porta aberta para o futuro. E depois, com a narração em off do próprio Spock dizendo "espaço, a fronteira final", deu ao público a sensação de que ele ainda poderia retornar. Mas isso é história para um outro vídeo. Quero saber a sua opinião completa de Star Trek 2, A Ira de Khan. Deixa aí nos comentários qual é o seu filme favorito da franquia e o que você acha desse vilão Khan. Ele é ou não é um dos melhores vilões da história do cinema? E deixe também quem é o seu personagem favorito do universo de Star Trek. É o Spock? É o Capitão Kirk? Ou é outro? Comente aí, deixe também o seu like no vídeo, se inscreva no canal se você for novo por aqui, ative o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos e até o próximo vídeo.